Fala aí, galera, começando então a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, direto do Moacir Barbosa, CT do Vasco da Gama. Vamos ouvir a primeira entrevista. Eu estava vendo aquela coletiva e eu fiz uma pergunta a você sobre a culpa que os treinadores têm, que são sempre considerados os mordomos, né? No final, o culpado é o treinador. E hoje você vive o inverso, porque do outro lado você tem um treinador também de alto nível, que é o Roger Machado, que está numa situação desesperadora, ameaçadíssimo de cair. Como é que você vê essa mudança de chave? A gente está falando aí de 20 dias atrás. É isso mesmo? O futebol brasileiro é assim mesmo? Qual é a sua expectativa de pegar um time amanhã como o Grêmio, recheado de jogadores conhecidos, Diego Souza, Benítez e tudo mais, mas numa situação desesperadora? Como é que você pretende atrapalhar o futuro do Roger Machado, Zé? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que não é essa a questão de atrapalhar, né, ou não atrapalhar. Você usou um termo aí que eu acho que é o que a gente precisa realmente como comunidade do futebol, o termo mudança de chave. Eu colocaria mudança de chave e de mentalidade, para que a gente da comunidade do futebol pudesse entender que todo trabalho ele necessita de um tempo para maturar. Às vezes algum trabalho vai maturar antes do que o outro, mas invariavelmente os trabalhos que se tem oportunidade de se dar tempo, acabam colhendo os melhores frutos, né? Então nós temos uma realidade diferente da realidade do Grêmio, diferente da realidade de outras equipes, cada um tem a sua realidade. E logicamente que a gente está diariamente buscando evoluir e crescer. Talvez o momento para pegar o Grêmio seja o pior possível, porque a gente sabe a força de um clube com a camisa pesada que o Grêmio tem, para mudar essa situação dentro de campo, assim como o Vasco há um tempo atrás, como você falou, 20 dias atrás, 30 dias atrás, passava por esse mesmo momento. E o Vasco, pelo menos por enquanto, consegue dar um retorno e hoje está ocupando uma posição que a gente está buscando estar durante toda a competição, principalmente no final. Então, máximo respeito ao adversário, máximo respeito e atenção ao jogo. Uma grande partida, tenho certeza, um grande desafio, e a gente espera que junto à nossa torcida a gente mantenha um bom desempenho, um bom retrospecto dentro de casa e que a gente consiga fazer um jogo que nos dê, jogar um jogo que nos credencie a vitória. Zé, tem agora do Grupo Globo aqui, você falou que... Pergunta a respeito do jogo ainda. Agora busca se manter dentro do G4, que o Vasco vai se manter nessa rodada, né? Vou tentar captar aqui essa pergunta para você que está aqui curtindo o nosso canal Fanático Vascaíno. Qual o planejamento de vocês também de pontuação para até a virada de turno? Existe alguma pontuação que vocês pretendem atingir até a virada de turno? Enfim, se puder falar um pouco sobre isso. Bom, isso é estatístico, né? Matemático. As probabilidades dizem que a cada 2 jogos você tem que estar numa média de 4 pontos, né? E a gente comentando isso no início do ano, não está nada em papel, mas comentando com a direção, entendemos que se a cada bloco de 4 jogos, ou seja, 12 pontos, você tiver entre 7 e 8 pontos, você estaria credenciado a uma das 4 vagas lá, no final da competição. Mas, sinceramente, falando por Zé Ricardo, eu não penso muito nisso, não fico fazendo essas contas, eu fico muito preocupado com o jogo que vem logo depois. A gente sabe que a nossa sequência é uma sequência muito difícil, né? E pontuar bem amanhã contra o Grêmio seria fundamental para a gente continuar não só dentro dessas estatísticas, mas também na questão da confiança e na continuidade da gente poder ter o nosso crescimento. A preocupação maior é com o rendimento, a gente está buscando o rendimento, crescer o rendimento, manter o rendimento em alguns momentos e evoluir sempre que possível, mas tem um adversário, muito forte do outro lado, com jogadores muito experientes, com capacidade de decisão, seus ponteiros têm 1 contra 1 bem decisivos, né? Então a gente precisa se preparar nesse treino que falta. O que
que a gente puder para enfrentar o Grêmio e tentar vencê-los. Mas sabendo que a partida muito provavelmente vai ser decidida em detalhes, por isso, mais uma vez, a importância da nossa torcida comparecer, como certamente já todos os ingressos vendidos vai estar lá e possa nos apoiar do início ao fim. Zé, boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço. Teve uma imagem que para mim foi muito emblemática após uma vitória do Vasco, lá em São Januário, que o Thiago Rodrigues vai na sua direção, te abraça e reúne o grupo e fala que o Vasco não é um time maravilhoso, mais ou menos com essas palavras, quando ele ganha, ele também não é um time muito ruim quando as vitórias não vêm. O Vasco tem um momento agora com 3 jogos-chave, tem Grêmio, Náutico fora de casa e o Cruzeiro. Quando começa o campeonato, você coloca esses 3 gigantes aí como candidatos ao acesso. Então o Vasco tem um momento agora que, na minha opinião, é chave no campeonato. Passados esses 3 jogos, teremos 12 jogos disputados, que dá praticamente já 1/3 de campeonato, que a gente começa a ver mais ou menos o que cada equipe vai brigar. Qual a importância que você está dando para essa sequência de 3 jogos agora? E queria que você comentasse aquela fala do Thiago Rodrigues no vestiário naquela vitória. Bom, o Thiago, desde o momento que chegou em São Januário, ele mostra uma energia muito grande, um jogador importante para o nosso dia a dia. O vestiário tem sempre ecoado as falas dele, os gritos dele, né? Sempre botando a equipe para cima. Ele é um jogador que conhece bem o que é brigar, né? Jogando pelo CSA por muito pouco, 2 anos seguidos ele não sobe para a primeira divisão, então ele conhece e essa experiência é importante para a gente, né? Apesar de tudo isso, eu não tenho aquele contato tão grande com ele o dia a dia, porque ele fica com a preparação de goleiros, com o professor Daniel, com o professor Zé Alberto e com os outros goleiros, e o nosso contato acaba sendo um pouquinho menor. Mas ele entende todo o processo que está acontecendo, toda a dificuldade que nós tivemos aqui para montagem do nosso elenco e toda a dedicação que nós, comissão, jogadores e direção de futebol está tendo em ser assertivo em todos os pontos, né? Então é um jogador que realmente vestiu a camisa, caiu nas graças da torcida também, com boas atuações, às vezes atuações decisivas, em momentos chave fazendo defesas importantes para a gente, como foi no último jogo, no primeiro lance da partida, que certamente mudaria a cara da partida. Mas a gente encara esses 3 jogos, como você falou, com uma importância grande, assim como encaramos todos os outros jogos, né? É lógico que a gente quer ganhar os clássicos principais com essas equipes que são teoricamente as favoritas para subir, mas sempre no campo da teoria, porque entendemos que os 3 pontos dessa próxima partida contra o Grêmio vão ser disputados da mesma forma como foi a última contra o Brusque, e assim sucessivamente. Mas é um momento que a gente gostaria muito de aproveitar e sabemos que as dificuldades vão ser enormes. Basta a gente estar extremamente concentrado do início até o final e isso é o que o grupo mostra. É um grupo muito trabalhador, como a gente vem falando aqui, um grupo operário realmente, mas que gosta de estar junto, gosta de jogar junto, torce um pelo outro, vê que a gente tem as substituições e a equipe continua passando energia. Quando sai um gol, todo o banco invade, todo mundo se abraça, todo mundo brinca. No outro dia está todo mundo treinando aqui com muita disposição. Acho que são detalhes que vão formando um grupo, né? Não são 11 jogadores apenas, a gente tem que ter um grupo muito forte e certamente o campeonato longo e duro como a gente tem pela frente vai ser uma prova para todos nós. Zé, o Vasco tem aproveitado ultimamente o fato de jogar em casa, nos últimos 4 na Série B, no São Januário 2-4. A torcida está animada, tem lotado o estádio, tem sido assim nas últimas vezes. Mas esse fator torcida também pode ser algo negativo às vezes, né? Com pressão, o jogador não consegue lidar com isso. Você vê hoje esse time do Vasco sabendo lidar, sabendo realmente trazer isso como um ponto a favor, ter a torcida lutando o São Januário? Bruno, você fez uma pergunta interessante, porque já foi para a gente um momento de pressão, principalmente na nossa estreia contra o Vila Nova, né? E foi a mensagem que eu levei eles para o segundo jogo em casa contra a Ponte, né? Que a gente já estava cascudo para aquilo, né? Já estamos cascudo em ser pressionado pela nossa própria torcida, como foi no último jogo. Então agora ninguém pode mais se incomodar com isso. Agora a gente tem que tentar criar uma barreira para a gente poder aproveitar a nossa energia, que certamente vai vir se a gente conseguir jogar bem, vencer as partidas, o que está acontecendo agora. Então é normal, acho que todas as equipes, todos os grupos vão amadurecendo com o tempo. Como eu falei no início da entrevista,
Tem equipes que acabam se dando química mais cedo, outras demoram um pouquinho mais, mas acho que a gente está num caminho de mostrar que o tempo ao trabalho é o que favorece a gente encontrar as melhores soluções. A gente tem um grupo grande, mais de 30 jogadores, um grupo muito jovem, a menor média de idade da Série B, e com muitos desses meninos que subiram ainda com um certo trauma do ano passado, tudo isso influencia e logicamente que cada um reage de uma forma a uma crítica, a uma pressão, a um elogio, e o que a gente tenta é passar experiências para eles, os jogadores mais velhos, né, mais cascudo, mostrar o quanto é importante ele estar concentrado, equilibrado e falar aquilo que o Thiago falou, não se empolgar na vitória, nem se depreciar num resultado negativo. Eu acho que está se formando um grupo muito interessante nesse sentido. Eu tenho praticamente em todos os grupos que eu trabalhei muito orgulho de falar que trabalhei, e esse certamente está sendo criado com alguma coisa especial, porque é um momento, é uma missão especial, mas também um privilégio especial estar vivendo isso aqui no Vasco. Pois é. Tendo ajuste ali, barulho externo aqui na coletiva. Vai lá. A moto, vamos lá. Zé, o teu começo aqui foi difícil, né? Com pressão da torcida, uma carga que fica pesada. E depois, com a boa campanha que vocês estão fazendo, a torcida mudou o tom nos jogos em São Januário, a gente já viu uma leveza por aqui. Muda aí para você o ambiente de trabalho, tudo fica mais fácil para trabalhar, para colocar em prática as suas estratégias. Todo momento assim é positivo, você está sentindo o grupo mais leve, você mesmo trabalhando está mais tranquilo? Olha, isso aí, infelizmente a gente já viveu várias vezes no futebol e vai viver outras. Seria utopia minha achar que eu não vou viver novamente esses momentos. Mas quando a gente acaba decidido encarar essa carreira de treinador de futebol, isso acaba vindo como um reboque, né? Já vem no pacote. Importante é você não carregar essa mochila pesada para onde você for e nem levar isso para dentro do campo no dia de treinamento e nem para o jogo, porque isso só vai acabar atrapalhando. É ser você ter convicção, certeza daquilo que você quer, ter boas pessoas do lado para a gente tomar decisões, como eu tenho aqui no Vasco, desde o presidente até os funcionários que estão aqui no dia a dia. A gente está sempre de ouvido atento para escutar boas ideias, bons conselhos. Ninguém é dono da verdade. Eu tenho para mim que a gente trabalhando e sendo correto com o seu companheiro, com quem está do teu lado, uma hora o resultado acontece, né? Bom, só que a gente tem um ambiente num esporte extremamente competitivo que é o futebol, né? E a gente tem resultados que acabam sendo determinantes para muito da continuidade da interrupção de trabalhos, que às vezes só parecem promissores. Eu acho que, como eu falei no início, a gente precisa tentar alterar um pouquinho a maneira de enxergar o futebol e ter um olhar um pouquinho mais de médio e longo prazo. Eu sei que é difícil, às vezes é uma andorinha aqui que tem essa fala, outra ali, às vezes é um durinho do outro lado, tem outro sotaque, às vezes ela é escutada um pouco mais, com mais altura, né, com mais volume do que a gente, mas eu tento fazer o meu trabalho e tento mostrar para quem está ao meu redor que só trabalhando, tendo atitude, tendo companheirismo, trabalho em grupo, coletividade, objetivos individuais depois do objetivo coletivo é que fazem a diferença. E eu acho que esse grupo aí, quando eu falo de ter alguma coisa especial, é nesse sentido, né? Se a gente vai conseguir nosso objetivo lá no final, eu não sei, não tenho como prever o futuro, mas eu tenho certeza que a gente vai brigar muito como a gente tem brigado todos os jogos. E talvez isso tenha feito a diferença até aqui. Tomara que a gente continue, né? Porque a evolução é necessária para todos nós. E eu espero que a minha equipe mostre evolução, seja qual for o aspecto físico, técnico, tático, mental, para a gente poder buscar os nossos objetivos.
Zé, boa tarde. Normalmente a Série B, se você pegar os últimos 20 anos, quando tem 1 ou 2 clubes grandes, eles são os mais visados pelos adversários, né? Todo mundo quer derrotar, quer fazer aquele grande jogo que passa na TV aberta, enfim. Só que nessa temporada, né, nesse ano, você tem muito mais do que 2. Você tem 3, 4, 5 grandes clubes campeões nacionais. Só que desses, 2 estão se destacando, Cruzeiro e Vasco. Eles passam a ser os adversários visados, assim, todo mundo quer vencer o Vasco, todo mundo quer vencer o Cruzeiro, e a declaração do Danilo Fernandes talvez bata muito com isso, quando acha que a festa foi de campeão, passa a entender que o torcedor está vendo o time de uma outra forma e o adversário, opa, eu tenho que derrotar o Vasco de qualquer forma para tirar do caminho? Bom, deixa eu dividir essa resposta em 2. Primeiro, eu conheço o Danilo, foi meu atleta no Internacional, pô, uma pessoa sensacional. Sofreu aquele problema pouco tempo atrás, fiz questão de falar com ele, cumprimentá-lo, desejar boa sorte. Certamente ele não teve nenhuma intenção pejorativa em comentar aquilo, apenas ele desconhece o que é o Vasco, né? Se ele tiver o privilégio um dia de vir jogar no Vasco, e eu abro aqui para vocês que eu fiz o convite com ele lá atrás, e ele já tinha acertado com o Bahia a sua renovação, se ele tiver um dia o privilégio, ele vai entender o que é o Vasco. As pessoas são assim no Vasco, né? A torcida do Vasco é diferente nesse sentido. A torcida do Vasco vem assistir os jogos de maneira à vontade, como se conhecesse o seu companheiro do lado que está ali na arquibancada, faz uma festa incrível e carrega o clube, é histórico, carrega o clube nas costas, no ombro, né? No colo se for preciso. Então eu entendi a festa da torcida do Vasco naquela vitória exatamente como mais uma manifestação de carinho, não em depreciar, em hipótese nenhuma, nenhum adversário, muito menos o Bahia, nesse sentido de achar que a gente já era campeão. Mas aí entrando na tua primeira pergunta, é exatamente isso. Eu acho que jogar contra equipes de camisa, seja o momento que for, é sempre muito motivante para treinadores e para jogadores, né? Então, eu acho que o respeito ali há de todos os lados. Eu vejo na questão, nesse ponto, o futebol brasileiro evoluindo no respeito entre as equipes, sabendo que hoje não só as equipes mais históricas de camisa têm trabalho, pelo contrário, a gente vê ótimos trabalhos em séries A, B, C, certamente na série D também tem outros trabalhos, na base com muitos profissionais extremamente competentes. E isso vai ser uma realidade. Aquela equipe que não avançar, ou melhor, aquele clube que não avançar na sua questão estrutural, na sua questão administrativa, organizacional, financeira, ela vai ter dificuldade. Resta a gente recuperar esse tempo perdido, vamos dizer dessa forma, e fazer com que equipes grandes como esses 4 que você falou, 5, nós temos 7 campeões nacionais hoje na Série B, recuperem seu espaço na Série A. Só que precisa trabalho e precisa tempo para que isso ocorra também. No ano passado, o grande trauma do torcedor era o setor defensivo, que esse ano o torcedor está mais tranquilo, ele olha para o goleiro, enxerga a segurança, os zagueiros, o volante, os laterais, um ou outro ainda questiona. O problema passa a ser no ataque. Você está tentando encontrar um formato que não é só o ataque, claro que municia também, o Raniel, o Getúlio, e o Zé Santos foi contratado e teve, salvo engano, só um jogo que ele entrou contra a Chapecoense. Isso é uma matéria essa semana, eu queria que você falasse. Passou por você a avaliação da chegada do Zé? Como é que ele tem treinado? Você vai levá-lo para o banco? O que você pensa em relação ao Zé Santos, que tinha sido artilheiro em Santa Catarina? Foi bom você fazer essa pergunta, porque eu vi a matéria, foi levada pela gente, pela assessoria, até numa questão de saber o porquê daquela matéria, totalmente fundada. Para quem não sabe, o Vasco tinha um projeto de uma equipe sub-23 para disputar o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, por questões internas, acabou isso não acontecendo. E a partir desse momento, a gente decidiu trazer alguns atletas que pudessem estar performando nos campeonatos estaduais e junto com nossos meninos aqui, que são extremamente talentosos, e os jogadores de último ano da equipe juniores, fazer essa sub-23 treinando praticamente ao nosso lado aqui, né? Um horário apenas alternativo, mas no nosso campo aqui, dentro do CT. E o Zé, não só por isso, mas também por isso, ele foi trazido, aprovado por nós, sem problema nenhum, independente da parceria que vai ser feita ou não. E eu conversei muito com ele no início da competição, falei com ele que ele estava vindo porque mostrou capacidade na sua equipe e que a gente tinha hoje, naquele momento, um jogador que é ainda hoje o artilheiro da equipe, que é o Raniel,
Getúlio, o Figueiredo, que é um atacante que hoje eu estou utilizando mais pelo lado, e que ele também é na posição, para que ele se preparasse, se condicionasse o máximo possível como ele tem feito, e que ele, porque a oportunidade dele iria chegar. Ele entendeu, pelo contrário, ele me agradeceu ter chamado ele para falar sobre isso, mas é um costume para todos os atletas que chegam, posicionar o atleta. Ele está treinando muito bem, a oportunidade quando chegar ele vai certamente estar pronto, mas é o jogador que foi contratado com um tempo de contrato longo, maior, mostrando que o Vasco confia no desenvolvimento dele, e a gente está tentando preparar. Felizmente a regra são 11 e 23 para o banco, 23 numa relação, e hoje a gente tem 32 atletas de linha. É se preparar, o bom disso é aumentar a competitividade entre eles, e isso certamente serviu, pelo menos ter um grupo grande, porque está todo mundo tentando conquistar o seu espaço, e o momento certo, quando a gente sentir que ele está pronto e quando tiver oportunidade, ele vai jogar. Zé, Débora aqui do Grupo Globo de novo. Não sei se você acompanha, imagino que você já falou que não acompanha muito rede social, mas antes da vitória do Bruxo, por exemplo, no momento que o Vasco começou a engrenar lá, a torcida começou a te chamar carinhosamente, de maneira até engraçada, de Zé Binário, porque as vitórias têm sido por 1-0, e depois o Vasco empata por 1-1, depois é 0-0 e tal. De novo, você acha que foi de uma forma engraçada que eles estavam se referindo a você. E aí, no último jogo contra o Bruxo, vocês vencem por 2-0. E aí, dentro dessa questão, eu quero saber qual a importância que você dá para essa possibilidade de vencer jogos por mais, por um placar que seja maior de um gol de diferença, né? Se é um ponto que você considera até em algum momento, se o Vasco estiver vencendo por 1-0, não, peraí, vamos dar uma pressionada aqui para tentar vencer por 2, tá? Não sei, um resultado que dá maior alívio, enfim. Quero saber como é que você enxerga toda essa questão de possibilidade de vencer por 1 ou 2 gols de diferença, se isso faz alguma diferença no seu trabalho ou não. Resposta difícil, cara, porque assim, é insensato a gente achar que a gente vai jogar por 1-0, fazer um gol e ficar sofrendo lá no banco como a gente sofre, né? Ou diferente disso, que a gente faz 1-0 e não quer fazer o segundo gol. Existem jogos e jogos, momentos e momentos que você faz 1-0. E assim, ambientes e ambientes onde você está jogando. Logicamente que a gente gostaria de vencer todos os jogos com tranquilidade, dar espetáculo, mas muitas vezes não é possível ou simplesmente não acontece, porque você tem um adversário do outro lado e você tem um elenco que foi praticamente formado do zero, né? Talvez da equipe que está jogando só o Nenê, né? Ou seja, agora a PEC e o Figueiredo, mas assim, 22 jogadores novos. Então, às vezes demora um pouco mais as coisas acontecerem, né? As coisas pegarem, né? Mas certamente nenhum treinador em sã consciência fala assim, a gente vai ganhar por 1-0 e vai sofrer no final. Não existe isso, né? Apesar de que acho que eu já falei isso para vocês aqui, em 2020 a Chapecoense foi campeã da Série B, com 17 ou 16 resultados de 1-0, com Humberto Lousa como treinador. E, enfim, são comparações que acho que não são nem necessárias, mas que às vezes, por coincidência, acaba acontecendo. Acho que é importante a gente ter equilíbrio, buscar um jogo onde a gente possa ser forte defensivamente, sem abrir mão da parte ofensiva e vice-versa. Certamente, se eu pudesse ter um jogo, né, de 3-0, 4-2, 5-3, eu estaria feliz do mesmo jeito com o resultado final da partida. Agora, vocês têm visto os resultados, talvez um ou outro resultado que fuja desse padrão, pelo menos nesse bloco de 9, 10 jogos que aconteceram, acaba sendo uma exceção, né? O próprio Cruzeiro, que está na liderança, o último jogo venceu por 1-0, teve boa parte do jogo com 1 a mais, no jogo anterior contra o Sampaio também teve boa parte do jogo com 1 a mais, foi fazer o seu segundo gol no final da partida, também estava vencendo por 1-0, ou seja, o equilíbrio tem marcado esse início e eu não consigo te dar uma resposta final para essa tua pergunta do 1-0, mas enfim, acho que é importante a gente estar pontuando sempre e tentar se aproximar daquilo que a gente acredita que seja o ideal. Zé, falando dessa questão de lado ofensivo, mas mudou alguma coisa, porque você conseguiu fazer, o time conseguiu fazer 2 gols. Muita gente viu no Getúlio uma figura muito importante para essa mudança.
e também uma mudança tática, talvez o passe que o Edmar dá, a defesa chegando um pouquinho mais, os lados participando mais. O que mudou para o time construir mais oportunidades contra o Brusque? E eu queria te fazer uma pergunta do outro lado. Dos 7 gols do Grêmio, o Diego Souza tem 4. Eu não sei se ele já foi seu jogador. Se não foi, com certeza já jogou contra muitas vezes. Há uma preocupação com um jogador dessa qualidade, desse tamanho, e que normalmente gosta de fazer gol no Vasco? Bom, a preocupação com o lado ofensivo sempre existe, né? Até porque futebol você só tem sucesso se você fizer gol, né? O objetivo maior do futebol é fazer o gol, né? E o que eu tento no dia a dia é fazer com que a gente naturalize as opções de gol, as situações, as finalizações, e que a gente veja o jogo por esse prisma, estar próximo do gol, ser mais ofensivo, corajoso. Acho que para você fazer tudo na vida você precisa ter coragem, e eu estou tentando estimular principalmente os meninos a fazer com que eles desempenhem no profissional aquilo que um dia eles o trouxeram para o profissional. Muitos meninos que têm no Vasco muitos jogadores que têm no Vasco a sua primeira camisa pesada, isso aí certamente assusta também. Então acho que tudo isso faz com que isso passando, e a gente passando essa confiança para ele, faz com que a gente consiga juntar as peças e ter mais oportunidade. Mas certamente é um momento do jogo onde a gente trabalha bastante, né? Na questão do Getúlio, cara, é até difícil de falar com palavras simples o que eu vou dizer aqui sobre os nossos atletas. Getúlio e Raniel são, assim como o Zé, que eu acabei de falar, são pessoas tão simples e sensacionais nessas questões de entender o momento de um, o momento de outro, que às vezes eu tenho um cuidado para falar, como eu falei com o Getúlio um tempo atrás e também falei com o Raniel, e eles agem com uma naturalidade incrível. Professor, se você quiser dar oportunidade para o Getúlio, tá tranquilo, a gente entende, vai precisar de todo mundo. Não tem essa rivalidade, não tem. A gente tem realmente um elenco diferente aqui, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, né? O Raniel, ano passado, passou por muitos problemas, dos outros anos também, e fez 7 jogos, se eu não me engano, apenas. Nem todos começaram jogando. Ele já está com mais de 20 jogos, artilheiro da equipe. Eu tenho certeza que o sucesso do Vasco, se acontecer lá no final do ano, vai passar pelo pé do Raniel também. Então, lógico que ele quer jogar pelo fato do amor pelo jogo do futebol, mas ele entende de forma tão natural que se o Getúlio começa jogando, se o Raniel começa jogando, se o Zé Silva começa jogando, ou se o Figueiredo vai para o atacante, como aconteceu por necessidade no último jogo, quando o Getúlio precisou sair, a gente entrou com o John pelo lado, de uma forma tão natural que essas perguntas me soam até um pouco, para esse grupo específico, tá? Me soa até um pouco estranho, né? Porque não há esse tipo de cobrança, não há esse tipo de cara feia. A gente sabe que tem uma missão muito maior do que tudo isso, né? E eu bato muito com eles de objetivo coletivo, objetivo coletivo, objetivo coletivo. Eles sabem, se a gente conseguir o objetivo coletivo, vem a reboca o individual. Já falando do Diego Souza, ele foi sim meu atleta no Botafogo. Diego é um jogador que, quando você contrata ele vai te dar aí no ano, se ele tiver regularidade, 15, 20 gols. E os números dele vem mostrando. Esse ano ele já está com 7, se eu não me engano, 9, alguma coisa assim. 20 e pouco no ano passado, 20 e pouco no outro ano. Enfim, é um jogador que a gente tem que ter cuidado o tempo todo, né? Cuidado o tempo todo, sabe os caminhos do gol. O que me chama muita atenção no Diego é que a bola vem no meio de todo mundo ali, ele domina a bola com uma tranquilidade, parece que não tem ninguém do perto dele. O gol dele contra o Ituano, se eu não me engano, no empate de 1-1, mostra tudo o que é o Diego Souza. Ele vai ter a tranquilidade e a gente tem que estar com todos os olhos em atenção para ele. Certamente que é um jogador que tem uma história aqui no Vasco, mas hoje, há algum tempo, já defende o Grêmio, e a gente vai ter que estar atento, porque certamente é uma das forças que a equipe do Roger tem. Zé, uma segunda pergunta. Observando o treino de segunda-feira, deu para ver que você dividiu, pelo menos na parte que ficou aberta para a gente, o grupo em 4, e eu percebi que estava treinando já no time principal ali o Getúlio e o Figueiredo, e o Getúlio participou da coletiva de segunda. A gente tem pego indícios de, normalmente, quem vem para a coletiva participa do jogo, assim foi com o Palácios e com o Everton na semana passada.
E a percepção que eu estou tendo pelo que você está falando, parece que o Getúlio vai ter essa oportunidade. E me chamou a atenção que após o jogo da vitória contra o Brusque, você mencionou que tinha tido uma conversa com o Raniel a respeito de colocar o Getúlio para começar ou não. Ele até falou isso que você acabou de dizer aqui agora. Professor, fica à vontade. E aí você então usou um critério um pouco diferente, porque o Figueiredo perdeu alguns treinamentos, ficou no banco, e o Raniel não treinou todos os jogos, mas começou jogando. E já emendando uma segunda, Zé, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: estava se discutindo muito Nenê e Palácio, jogam ou não jogam juntos, já que a gente está discutindo o setor ofensivo aqui. Na última partida eles jogaram juntos, com o Palácio um pouco mais aberto pelo lado direito, o Nenê centralizado, o Peck pelo lado esquerdo, sendo que o Palácio já havia dito que ele prefere jogar mais por dentro, não que ele não jogue por fora também, como foi o último jogo. E a percepção que eu tive vendo o jogo é que o time ficou um pouco mais frouxo com o Getúlio, o Raniel e o Nenê. Você tem trabalhado um pouco mais essa possibilidade dos três jogar juntos? Eu vi que o time deu uma acertada melhor no segundo tempo, quando entrou o Getúlio Figueiredo, deu um pouco mais de pressão na marcação lá em cima, e os dois jogadores são bem versáteis, tanto o Figueiredo como o Getúlio jogam de centroavante e jogam aberto também. Passa um pouco pelo segundo tempo do jogo contra o Brusque, a escalação para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Grêmio? Não, sem dúvida, acho que foi uma colocação pertinente. O Raniel teve, na semana retrasada, perdeu algumas sessões de treinamento, em virtude dele demorar um pouquinho mais, e também para se recuperar. E na semana passada também ele acabou ficando de fora de uma ou duas sessões de trabalho, que o departamento estava preocupado em recuperar a questão muscular dele, né? Preparar mais a musculatura dele, até porque o jogador, como eu falou, vem de um ano que jogou pouco e está sendo muito exigido aqui com a gente, né? A ideia de começá-lo jogando, quando você fala do critério com ele, que o Figueiredo, como a gente tinha o Everton como titular, né, na ausência do Gabriel Dias, o Everton é um jogador que passa mais naquele corredor lateral ali, e a gente teve a ideia de colocar o Palácio, para que o Palácio pudesse, num jogo interior, ter uma associação maior entre Nenê, Palácio, e porque assim o Raniel, porque o Raniel tem um jogo associativo um pouco mais qualificado, vamos dizer assim, né? Getúlio é um jogador mais de espaço, um jogador mais de disputar a bola no espaço da frente, com um jogo de pivô um pouco melhor, né? São características diferentes, e que bom que sejam essas características para a gente poder dar outros tons para a equipe. Então a ideia era juntar esses três jogadores no jogo interior ali, Palácio, Nenê e Raniel, com a ultrapassagem do próprio Everton e a cobertura, hora do André e hora do Yuri ali pelo lado. Esse aí era a ideia do jogo, que em alguns momentos acabaram acontecendo. Mas a amostra é muito pequena, né, quando você fala de Nenê e Palácio junto, porque eles jogaram algum tempo contra Tombense dessa forma, e esse primeiro tempo, mais 5, 10 minutos do segundo tempo. Estamos buscando o melhor entrosamento. Como eu falei, cada dia a gente vai tentando entrosar um pouquinho mais, e eu certamente não abandonei a ideia de a gente utilizá-los mais vezes junto, né? Mas, assim, eu fico muito, muito tranquilo em quem a gente for escalar, porque mais importante do que o nome agora é a gente saber a maneira como vai jogar, e a equipe vem entendendo isso, né? Logicamente, quando você muda uma peça, você muda a característica individual, que por vezes acaba na associação do seu lado, na composição grupal ali, no caso, como a gente chama ali, tendo um pouquinho de diferença, né? Um ataca mais o espaço, outro gosta mais da bola no pé, o outro é um jogador de mais, precisa de 2, 3 toques para fazer um passe melhor, o outro consegue fazer de primeiro. Então, mas a forma e os comportamentos, eles estão se unificando, e isso é o que é mais importante nesse momento. Bom, é isso aí, fim de então entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. Valeu, galera!